Antes de algum evento ou alguma coisa que eu considero importante nos quadrinhos que eu vou trazer aqui no canal, eu gosto de contextualizar o assunto para que dê para entender melhor. Então não se assusta se esse vídeo aqui for mais aula de história do que história em quadrinho. O relógio do juízo final, chamado de relógio do apocalipse, ou em inglês Doomsday Clock, não é só o título de uma HQ. O relógio existe no nosso mundo desde 1947 e se trata de um simbolismo. É uma figura simbólica criada na Universidade de Chicago pelo Comitê de Cientistas Atômicos e que representa o quanto a humanidade, quanto a nossa vida, está próxima de ser destruída. A Segunda Guerra Mundial terminou de forma brutal em 1945 com a explosão de duas bombas atômicas que devastaram Hiroshima e Nagasaki no Japão. Os Estados Unidos criaram essas armas de destruição em massa com tecnologia atômica, num estudo que ficou conhecido como Projeto Manhattan. E o uso dessas bombas foi tão absurdo que o mundo parou. A guerra acabou, mas não para um período de paz, e sim para um período de medo. Ninguém ousava continuar os conflitos, principalmente contra os Estados Unidos, que poderiam a qualquer momento usar essa tecnologia atômica e dizimar qualquer coisa em qualquer lugar. Então, a partir daí, a União Soviética precisava se preparar de alguma forma também, e começou a corrida armamentista. De um lado, Estados Unidos criando bombas nucleares de alta devastação. Do outro, a União Soviética juntando um grande arsenal de armas nuclear como resposta. Foi desse jeito que se iniciou em 1945 a Guerra Fria, onde nenhum dos países se atacavam, mas se armavam e se preparavam para um possível ataque. Quem desse o primeiro passo teria a resposta do outro lado, e com as nações aliadas isso poderia começar uma terceira guerra mundial. E essa poderia ser a última, porque uma terceira guerra seria feita de forma nuclear. Ataques nucleares que podem devastar toda a vida e deixar sequelas no planeta de forma tão agressiva que a humanidade como um todo, como espécie, pode não se recuperar. Esse medo era muito forte a partir do início da Guerra Fria. O fim do mundo poderia acontecer a qualquer momento. Foi nesse contexto que os cientistas atômicos mais preocupados criaram uma forma de demonstrar como a humanidade estava próxima da sua autodestruição. Como a qualquer minuto, com armas nucleares, o fim, o apocalipse, poderia ser real. É assim que em 1947 surge o relógio do juízo final. O relógio simboliza 20 minutos até a meia-noite, sendo a meia-noite o minuto final, o ponto onde já não tinha mais volta e o fim teria chegado. A guerra teria começado e não tinha mais nada que a humanidade pudesse fazer. A primeira vez que foi mostrado, o relógio marcava 7 minutos restantes para meia-noite, e a partir daí, de análises anuais, o ponteiro era movido para frente ou para trás, ou deixado do mesmo jeito dependendo da situação e do perigo que a humanidade se aproximava de uma catástrofe. Em 1949, o relógio marcou 3 minutos para meia-noite, depois da União Soviética fazer o seu primeiro teste com uma bomba atômica. Ou seja, o mundo caminhava realmente para uma nova guerra. Em 1953, os Estados Unidos e a União Soviética testaram dispositivos termonucleares, o que só piorou a tensão, e o relógio teve a sua marca mais alarmante de todos os tempos: 2 minutos para meia-noite. Com tratados de paz e tentativas de evitar esse tipo de destruição, o relógio foi bastante alterado, indo de 7, 12, 9 minutos. Até que em 1984, depois que a Índia, a China e a França também adquiriram armas nucleares e o conflito no Afeganistão aumentou, o relógio voltou a ficar próximo do minuto final e chegou a marcar 3 minutos para meia-noite.
Esse relógio simbólico ajuda a medir a tensão, e tratados começam a ser feitos para evitar o pior. E em 1991, quando acontece o fim da União Soviética e consequentemente o término da Guerra Fria, o relógio teve a marca mais longe do fim. 17 minutos para meia-noite, lembrando que o mais distante possível são 20 minutos. Mas como a humanidade parece que está sempre em conflito e está sempre buscando uma forma de criar mais armas nucleares, o relógio atualmente, em 2018, voltou para sua pior marca em toda a história, 2 minutos para meia-noite. Isso motivado tanto por comentários e ameaças de Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, quanto pelos avanços armamentistas da Coreia do Norte, o que criou uma tensão entre os dois países e quase iniciou uma possível guerra. Então, entendendo tudo isso, agora a gente pode levar esse assunto para os quadrinhos. Em 1984, quando o relógio do juízo final apontou 3 minutos para meia-noite, uma marca alarmante depois de mais de 30 anos, Alan Moore aproveitou esse sentimento de pavor e de possível catástrofe e usou esse conceito como base para Watchmen. Na HQ, o fato do Dr. Manhattan ter sido enviado para a Guerra do Vietnã e ter ajudado os Estados Unidos a vencerem o conflito só intensificou a corrida armamentista do lado da União Soviética. Então o relógio começou a ser ajustado e chegou a uma marca onde na nossa história ainda nunca chegou: 1 minuto para meia-noite. O medo já se tornava real e a possibilidade de uma guerra nuclear era cada vez mais próxima, sendo algo que logo não só poderia, como iria acontecer. É por causa disso que Ozymandias decide salvar o mundo e é por isso que se iniciam os eventos de Watchmen. Entender o que é esse relógio e essa chegada da meia-noite é algo essencial para o melhor entendimento dessa HQ e também para sua atual sequência. A leitura de Watchmen é muito importante, principalmente agora porque a DC sempre considerou esse universo como algo à parte, mas em 2016 a iniciativa do Renascimento trouxe uma pista de que algo maior iria acontecer. O Dr. Manhattan surgiu no mundo dos super-heróis. A HQ One Shot do Renascimento mostra isso, e mostra como Manhattan, que disse no final de Watchmen que talvez iria criar vida, pode realmente ter criado e pode ser o responsável por alguns eventos da DC, como os Novos 52. A HQ O Bottom desenvolveu um pouco mais essa integração numa busca do Batman e do Flash e entender qual era o significado daquele objeto surgir ali. E em 2017 começou nos Estados Unidos a saga Doomsday Clock, traduzida como O Relógio do Juízo Final. Essa HQ é oficialmente uma continuação de Watchmen, uma sequência do que houve naquele universo alguns anos depois. Uma explicação do que aconteceu ao Dr. Manhattan, ao Diário do Rorschach, ao Ozymandias e pela primeira vez fazendo uma mescla e um choque de universos com a cronologia oficial, onde o principal embate é do Dr. Manhattan com o Superman. De um lado, um ser que perdeu a sua humanidade e se distanciou disso. E do outro, um alienígena que encarna a humanidade mais do que a maioria dos humanos. O relógio do juízo final no nosso mundo simboliza a aproximação do fim, do apocalipse. Na HQ que leva esse nome, no fim de cada edição, a gente tem um relógio do juízo final simbólico, minuto a minuto, se aproximando da meia-noite. Assim como acontecia com as edições de Watchmen. Mas aqui o ponteiro leva até o símbolo do Superman. A série de quadrinhos até o momento da gravação desse vídeo não chegou num fim. Mas por tudo que já foi feito, esse pode ser o apocalipse, o fim de um mundo. Mas que graças ao Superman, talvez seja um novo começo também. O relógio tem um simbolismo muito forte tanto na vida real quanto nos quadrinhos. E agora, tanto no nosso mundo quanto nas HQs, ele se aproxima perto da meia-noite. Então falta só esperar terminar de fato a saga para que tudo seja melhor explicado. E quando isso acontecer, isso vai ser história para outro vídeo.
Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já sabia da existência do real relógio do juízo final. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.